Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma quinta-feira, hoje dia 19 de novembro, para aquele nosso tempo já bem estabelecido de meditação, de reflexão acerca da Palavra de Deus. Nós estamos naquela nossa série de estudos sobre as bem-aventuranças. Caso você ainda não tenha visto os outros estudos, já que esse é o nosso sexto estudo, eu convido você então a olhar na descrição desse vídeo. Nós temos aí os links com os estudos anteriores. Então você pode separar um tempinho e ver aquilo que nós já estudamos a respeito desse tema. Mas hoje nós vamos então olhar para o versículo 7 de Mateus capítulo 5. Então, Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Essa palavra, ou esse conceito, misericórdia, infelizmente é mais um que talvez seja muito negligenciado hoje em dia por muitas pessoas. É uma palavra não muito utilizada e, infelizmente, é uma prática que não é tão valorizada como deveria. E esse conceito precisa primeiro ser entendido, Na verdade, esse conceito de misericórdia é algo bastante profundo e eu creio que nós deveríamos entender ele, no mínimo, em dois aspectos. Quando nós falamos da misericórdia no sentido bíblico, nós precisamos associar diretamente a misericórdia ao conceito também de perdão. E isso tem muito a ver com a forma que Deus age para conosco. E Deus age para conosco com base na sua misericórdia. Então, misericórdia nesse sentido seria a disposição de oferecer perdão àqueles que podem ou não merecê-lo. Muitas vezes nós vamos definir misericórdia assim, que é não dar a alguém aquilo que ela merece, no sentido de uma punição, no sentido de uma condenação por aquilo que ela fez. Deus age assim para conosco e nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas uma outra palavra, um outro termo que está muito relacionado à misericórdia é o termo compaixão. E aí uma outra definição mais nesse sentido de misericórdia é que misericórdia é uma qualidade divina pela qual a compaixão nos afeta de modo suficientemente profundo para nos fazer procurar aliviar o sofrimento do próximo. Então, de uma forma mais simples e resumido, a misericórdia é quando eu me incomodo com a situação das outras pessoas e eu não consigo ficar parado, mas eu vou então agir em favor dessas pessoas, eu vou tomar uma atitude para, de alguma maneira, aliviar o sofrimento delas. E eu gostaria de, assim como nós temos feito nas outras semanas sobre as outras bem-aventuranças, trazer aqui algumas afirmações, algumas verdades, no caso hoje então, sobre a misericórdia, com base naquilo que a Bíblia nos apresenta. E a primeira verdade que eu gostaria de trazer é que justamente então a misericórdia é uma característica do próprio Deus. A Bíblia traz muitos textos que nos mostram que Deus é um Deus de misericórdia. Um exemplo está lá no Salmo 145, versículos 8 e 9, quando diz: O Senhor é bondoso e compassivo, demora para irar-se e é grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Nós já destacamos aqui, em semanas anteriores, sobre essa questão das características, dos atributos que a Bíblia apresenta sobre Deus. A Bíblia nos mostra que Deus tem, então, algumas dessas características que são mostradas para nós, então, num sentido assim humano, para que a gente possa entender. E uma dessas características que a Bíblia apresenta, que Deus possui, é justamente a misericórdia. E isso fica também muito evidente na pessoa de Jesus. A Bíblia deixa claro também que Jesus, então, é a expressão exata do ser de Deus. Que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós enxergamos de fato quem Deus é. E a Bíblia também vai deixar, então, muito claro que Jesus era profundamente misericordioso. E eu gostaria, então, de destacar dois versículos sobre essa atitude de Jesus. Um deles está lá em Marcos 6,34, que diz: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Também Mateus 14,14, que diz: Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve profunda compaixão dela
e curou os enfermos. Então nós vemos aqui Jesus demonstrando essa compaixão, que nós falamos que está diretamente relacionada à misericórdia, e então ele age em favor dessas pessoas. Movido por essa compaixão, movido por esse sentimento, ele age em favor dessas pessoas. E é importante então nós destacarmos que essa misericórdia e essa compaixão de Jesus apontavam sempre para o ser humano como um todo, tanto num sentido do seu sofrimento geral, né? E nós vemos aqui Jesus então curando as pessoas, assim como em outros momentos ele alimenta a multidão, mas também Jesus sempre percebia a necessidade espiritual das pessoas, né? E isso tem a ver com o texto de Marcos, em que Jesus passa a ensinar. O próprio texto, né, que nós estamos estudando nessas semanas das bem-aventuranças faz parte de um momento muito importante de ensino, de pregação de Jesus. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos entender, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Jesus sempre agiu com base também na misericórdia. Depois, uma segunda verdade muito importante para as nossas vidas e que aí nos atinge diretamente é que essa misericórdia, que é uma característica de Deus, ela está disponível para nós e ela nos alcança. Eu gosto muito de um texto, né, já preguei sobre ele, que está lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, nós vemos aqui que essa misericórdia que Deus possui não é algo que Ele reserva, né, para si mesmo, ou não é algo apenas assim conceitual, mas é algo prático, né, algo que nos alcança. Na verdade, a misericórdia não tem como não ser prática, né? Não tem como não se manifestar nos relacionamentos. Mas é importante entendermos isso, que essa misericórdia de Deus, ela norteia, né, as relações de Deus com a humanidade, com todos nós. Jeremias, que escreveu, né, esse texto aqui no seu livro de Lamentações, ele deixa claro que nós só temos vida por causa da misericórdia de Deus. Se Deus fosse nos tratar com base naquilo que nós merecemos, nós estaríamos completamente perdidos e nós já nem existiríamos mais, a humanidade já teria sido destruída. Mas justamente pelo fato de Deus ser um Deus de misericórdia, né? Um Deus de amor, um Deus de bondade, essa realidade então nos poupa de sermos destruídos. E é muito bonito, né, o texto dizendo que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ou seja, todos os dias, né, nós somos alcançados, nós somos alvo da misericórdia, do amor e da graça de Deus. E isso é algo muito precioso. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos também que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos oferece em Jesus Cristo, também se baseia totalmente na sua misericórdia. Porque, mais uma vez, se Ele fosse nos tratar com base no nosso merecimento, Ele nos condenaria eternamente. Todos nós estaríamos condenados ao inferno, à separação eterna de Deus. Mas, por conta da sua misericórdia, Deus nos manda o seu Filho Jesus. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5, que diz: Mas quando apareceu a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Que verdade maravilhosa, que verdade profunda. Deus manifestou então a sua bondade, o seu amor, a sua graça através do sacrifício de Jesus Cristo. E Ele não fez isso pelos nossos méritos, por algo que a gente tivesse feito e que Ele então respondeu a isso. Mas Ele fez isso com base, né, como Paulo diz aqui, segundo a sua própria misericórdia. Então Deus é um Deus de misericórdia e essa misericórdia dele nos alcança, está disponível a todos nós. Saber dessas verdades é algo muito bom para nós, é algo que nos anima, é algo que nos conforta. Mas eu gostaria de ir um pouquinho além disso, porque na verdade essa realidade precisa então fazer uma diferença nas nossas vidas. Então a terceira verdade que eu gostaria de trazer para nós aqui sobre aquilo que a Bíblia nos mostra a respeito da misericórdia é que a misericórdia então precisa ser refletida em nós. E isso deve acontecer primeiramente porque Deus compartilha, né, esse atributo, essa característica conosco. Nós vemos, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 6:36, quando Jesus diz: Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso.
Então, se Deus é misericordioso e Ele é o nosso Pai, se Jesus é o nosso modelo, como a gente sempre diz, né, e Ele agiu com misericórdia, nós devemos também viver isso, refletir isso nas nossas ações, nas nossas práticas. Mas também devemos fazer isso pelo fato de nós termos recebido misericórdia da parte de Deus. Nós vimos aqui claramente que Deus não nos trata com base no nosso merecimento, porque senão todos nós estaremos perdidos. Mas muitas vezes nós insistimos em tratar as pessoas com base no mérito delas. Então nós olhamos, né, para alguém e falamos: essa pessoa não merece o meu perdão, essa pessoa não merece a minha ajuda, porque ela fez algo contra mim e que a torna imerecedora então disso. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus agiu para conosco em misericórdia. Então devemos fazer o mesmo com as outras pessoas. Devemos agir também com misericórdia. E aí temos que entender nesse sentido, que talvez tenha mais a ver com o perdão, como eu falei lá no início, mas também precisamos agir em relação às outras pessoas com misericórdia, naquele sentido da compaixão. Naquele sentido de enxergarmos as necessidades das pessoas e nos dispormos a sermos a resposta de Deus na vida delas. Nós temos alguns textos muito fortes lá no Antigo Testamento, quando Deus questiona, né, a postura do povo e critica um povo que servia a Deus nas aparências, né, que tinha ali uma prática religiosa, mas no seu dia a dia não aplicava esses princípios que Deus trazia para o povo. E um texto que me chama muita atenção está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz: Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Então esse texto e outros deixam muito claro que Deus está muito mais preocupado, né, com essa nossa atitude prática do que com práticas religiosas simplesmente. E Ele quer que nós lidemos com as outras pessoas com base na misericórdia. Deus quer que nós olhemos, né, para aqueles que necessitam e que nós tenhamos essa compaixão das pessoas, porque é o que Ele faz, é o que Ele tem. E muitas vezes Ele vai manifestar essa misericórdia para com as outras pessoas através justamente das nossas vidas. Assim como em todas as outras bem-aventuranças que a gente tem visto cada semana, nós temos aqui também então uma bênção ou uma recompensa para aqueles que são misericordiosos. E o texto diz que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que interessante. Aqueles que agirem com misericórdia também receberão misericórdia. Na verdade, nós não podemos entender isso como uma lógica, né, de uma recompensa no sentido de que nós, então, agora merecemos alguma coisa, né? Então, eu trato alguém com misericórdia e Deus vai se ver obrigado. Não, mas a lógica é justamente inversa, né? Aquele que recebe misericórdia pode oferecer misericórdia. Aquele que foi alcançado já pela misericórdia de Deus vai perceber, então, a importância disso e deve passar a agir com misericórdia. E ele já experimenta da misericórdia de Deus aqui nesse tempo, mas experimentará também, como a gente tem visto nas outras semanas, algo muito mais pleno, muito mais completo, quando nós formos recebidos pelo nosso Deus na eternidade. E vamos passar toda a eternidade ao lado dele, sendo que nós não merecemos isso, sendo que nós merecíamos estar afastados dele eternamente. Mas ele, com sua misericórdia, fará isso. Então, que possamos ter esse desejo, né, de reproduzir aquilo que Deus tem oferecido a nós, nos nossos relacionamentos. Que possamos olhar para as outras pessoas menos com base no mérito delas e mais com base na misericórdia de Deus sobre nós. E que possamos também ter desenvolvido em nós essa dimensão da misericórdia vinculada à compaixão. Que possamos olhar para as pessoas ao nosso redor que necessitam e que possamos nos sentir incomodados a ponto de agir. Que não fiquemos apenas parados observando, mas que possamos demonstrar o amor de Deus pelas pessoas através das nossas atitudes. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Nós te agradecemos porque, como a tua palavra nos diz, e lemos agora há pouco, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e elas são a causa de não sermos destruídos, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor nos dê a consciência disso, ó Deus, para que isso possa, então, determinar a forma como nós vamos nos relacionar com as outras pessoas.
Nós te pedimos que o Senhor nos livre, Deus, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa arrogância, de todo o nosso senso de autojustiça, Deus. E que nós possamos entender que todos nós, ó Deus, seres humanos, não somos merecedores de nada do Senhor. Mas o Senhor, ó Deus, nos oferece tantas coisas, tanta bênção, ó Deus. O Senhor nos mandou o Teu Filho para morrer em nosso lugar, por causa da Tua misericórdia por nós. E nós queremos então viver, ó Deus, sendo profundamente gratos ao Senhor por isso, e então replicando essa misericórdia para com as outras pessoas. Nos ajuda, Deus, nesses desafios tão grandes, nos fortalece a cada dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana, continue, a Deus, nos orientando, derramando, a Deus, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. É isso que nós te pedimos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que o nosso bom Deus continue abençoando ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.